Acompanhando aí mais um case da sonda, pessoal. E, cara, tem sido muito interessante acompanhar algumas fazendas aqui. Eu acompanho todo dia, sonda, umidade do solo e temperatura. E isso tem me chamado muita atenção do que a gente acha que é o comportamento da água no solo, né? Eu já até mostrei para vocês alguns casos em irrigação em safrinha, né? Período seco, que os volumes de chuva ou os volumes irrigados, o saldo que sobra no solo, né, tirando a evapotranspiração do dia, o consumo ali, ele tem um comportamento diferente do que a gente imagina, né? No caso da safrinha, demorava de 3 a 4 dias para essa umidade descer a cada 10 centímetros, de uma sonda, de um sensor para o outro. Agora, no período chuvoso, é mais ou menos a mesma coisa, só que é mais rápido. Quando você tem o solo mais úmido, a temperatura mais baixa, mas mesmo assim demora de 1 a 2 dias, entre 1 e 2 dias para a água descer de uma camada para outra. Então você vê aqui tem uns 45 dias já com 20, 30 dias de plantio, nesse caso aqui. A gente começa a acompanhar, você vê que os 10 centímetros, eles são bem mais sensíveis no começo, tá vendo? Choveu, ele já vem baixando. Aqui deu uma grande chuva, ele vem baixando. Só que veja que ele, que já está úmido, ele começa a acelerar o comportamento dele. Então ele já desce mais rápido porque tem umidade do solo ainda. Só que as camadas de baixo não, ó, tá vendo? Aqui ele vem hidratando, ó, e as de baixo estavam estáveis, ó. Ok? Aqui, como foi um volume grande de chuva, você vê que o 20 centímetros já começou a acompanhar. Veio do cenário estável e subiu, ou seja, a umidade começou a chegar, mas olha aqui, 2 chuvas para o 20 centímetros ter alteração. Ou seja, aqui já estava mais úmido, né? Essa umidade aqui estava chegando no 20, deu outra chuva e aí passou pelo 10 mais rápido. Veja que quando o solo está úmido, a velocidade da água baixa, mas aqui, ó, um grande volume de água, de um dia para o outro, para baixar 10 centímetros. Ó, tá? E aí que impactou o 20. E assim foi, ó, tá vendo? E mesmo assim, a umidade chegou aqui, ó, quanto tempo demorou para ela começar a impactar no 30. Ó. O verde é o 30 centímetros. Então, mesmo no período de safra, o comportamento da água é muito distinto. Então, claro, cada vez que se vem mais água, vem uma nova chuva e a camada está úmida, ela transpassa a água mais rápido e as de baixo começam a comportar, mas demora muito tempo. Estamos falando em dias aqui, ó, para que as curvas comecem. Então, hidratou 30, ó, hidratou 20, hidratou 30, elas permaneceram hidratadas, tá vendo? E começam a perder a umidade aos poucos. Esses dentezinhos que aparecem aqui são o consumo de água diária, então provavelmente já são a ação das raízes aqui em cada camada. Mas veja que as outras camadas, ó, estão estáveis, tá? Não tem tanta umidade. E essa camada de baixo aqui é de 60 centímetros, ó. Essa não movimenta quase nunca. Aqui a gente imagina que seja a compactação do solo, tá? Porque a 50, ó, depois desse já acúmulo, porque aqui nós estamos falando já meados de novembro, então estamos aí com 45 dias de safra, né, já com algumas chuvas, a umidade de 50 sempre já se manteve. Quando ela subiu, ó, ela também não começou alta, tá? Lá atrás ela estava baixa. Aqui eu estou pegando só novembro, né, mas tem outubro. Então aqui ficou sem umidade e aqui com uma grande umidade de 50, ou seja, aqui provavelmente compactado e toda a umidade que se acumulou e foi descendo aos poucos, ficou nos 50 centímetros, sempre bem alto. Ok? Então aqui a gente já começa a ter um perfil diferente. Ó. Nas próximas chuvas, 10, 20 e 30 começaram a caminhar juntas, porque se tinha umidade mais alta nessas camadas, então quando dá chuva, responde mais rápido a mudança de umidade nas 3 camadas e a água desce mais rápido nessas 3. Só que começando a chegar a umidade a 40. Ó. Então vai muito tempo para a água realmente encher a caixa toda, né? E aí a gente vem aqui já final de novembro, choveu, as camadas superiores sobem mais rápidos, aí aqui ó, 20, 30 e 40 começam a caminhar juntos, tá? A camada superficial sempre perde umidade mais rápido, tá vendo? E as demais já hidratadas, mas vem perdendo aos poucos. Então demora bastante tempo para uma água transcorrer, ó. Essa água de 40 começou a chegar em 50, tá vendo que as curvas já começam a se acompanhar? De 40 e 50, e aí vem novas chuvas, aí 10, 20, 30 começam a andar junto,
10, 20, 30 começam a andar junto, que estão realmente bem hidratadas, e o 40 começa a acompanhar. Então eu estou falando aqui de 45, 50 dias para que o nível de umidade em 40 centímetros comece a ficar equivalente aos de cima. Então a gente tem um solo que quando recebe chuva, todas as camadas respondem mais rápido, porque a água se movimenta mais rápido. Aí aqui, ó, 10, 20, 30 e 40 começam a caminhar mais próximos, ó. Tá vendo? Ficam bem mais sensíveis. Ó, nova chuva, 10, 20, 30 e 40 caminhando juntos, 50 já sentindo impacto da mesma chuva. Demoram algumas horas, mas já também sentindo impacto. Aí ficou alguns dias sem chover, umidade 10 é sempre aqui, desce mais rápido. Aí essa semana tivemos uma chuva, já subiu tudo, ó, 10, 20, 30, 40 e o 50 oscilou, tá? E aí a gente começou a sentir aqui, ó, próximo do dia 12, ó, do dia 10, que a camada de 60, que é aquela camada compactada, começou a apresentar consumo. Provavelmente essa camada compactada começou a chegar a raiz nela, alguma coisa. E ela que até então, nesses 75 dias de safra, estava estagnada, ou seja, a gente imagina a compactação do solo, ela começou a ter atividade radicular, provavelmente a raiz começou a chegar nela, e essa camada pela primeira vez começou a se manifestar junto com as outras. Então, nessa chuva de anteontem, todas as camadas começaram a ter um perfil similar. Choveu, todas subiram juntas e todas estão descendo mais ou menos no mesmo perfil. Ó. Tá vendo? Todas hidratam por igual, porque a velocidade da água já se torna mais rápido nessa descida, e todas começam a perder a umidade de forma também muito similar. E os 60 centímetros que começou a subir também, ó, entrou na mesma curva. Então, a chegada das raízes provavelmente conseguiu ajudar a romper essa compactação do solo, que estava formando uma caixa, né? Pode ver que os 50 centímetros se permanece o mais hidratado aqui em cima. Então, a água estava sendo retida todo esse período. Ela sempre ficou mais alta e agora começou a perder a umidade também, na mesma sintonia que as outras. Então, agora nós estamos falando de 60 centímetros realmente com caixa hidratada. Todas, ó, a chuva de ontem, dessa noite, todas as camadas se movimentaram. 10, 20, 30, 40, 50 e 60. E todas estão começando a perder água no mesmo ritmo. Então a gente às vezes pensa que uma chuva 50, 40 milímetros e a água desce rapidamente e lava nutrientes com muita velocidade. No dia a dia, a gente acompanhando, a gente vê que não é tão simples assim a matemática dessa informação. Então nós estamos falando aqui de início de outubro, provavelmente plantio para hoje. Nós estamos falando de 70, 80 dias com chuva na constância normal dessa fazenda, que é um solo que está bem estruturado, tá? Um solo de muitos anos de cultivo. A gente identificou essa compactação abaixo, mas demoramos aí 75 dias para que todas as camadas realmente estivessem hidratadas e com umidade alta. E a gente vê uma importância muito grande da temperatura também. A temperatura tem uma atividade muito essencial nessa questão de água, principalmente de quanto se irriga ou quanto se chove, o que se evapora no dia, o que se consome, a planta consome, para o que fica no solo. Então, nos manejos de irrigação, quando a gente dá uma lâmina que é suficiente para o dia, e aqui na região em torno de 6, 7 milímetros é o que se consome no dia, esses 3 milímetros que sobram, a gente consegue acompanhar eles aqui descendo as camadas. Tá? Em safrinha, entre 3 e 4 dias para se percorrer esses 10 centímetros entre um sensor e outro, e agora entre 1 e 2 dias no período chuvoso que tem uma umidade maior. Mas quando você está fazendo manejo na safrinha, que você consegue manter lâminas que sobram essa lâmina que vai infiltrando o solo, no outro dia, como o solo está mais úmido, a temperatura dele se permanece mais baixa. Então ele não eleva a temperatura do solo tão rápido. E aí, se você vai dando lâminas de acordo com o que o sistema aqui nos pede, a gente aconselha irrigação quando se chegar em 25%, entre 25% e 30% de umidade. Quanto mais você seguir isso e manter um volume de umidade no solo, você segura a temperatura do solo todo dia mais. Então a oscilação fica maior. Se você pegar os períodos que a gente estava irrigando lá atrás, ó, deixa eu só selecionar, mas você veja que
Quando oscila muito, você irrigou aqui ou choveu, ó. No outro dia a temperatura já não oscila tanto. E aqui ajuda muito a manter a umidade do solo. Então esse manejo com temperatura é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. E hoje eu acompanho, ó, tá vendo? De acordo com as chuvas vêm, a temperatura oscila muito pouco entre todas as camadas. E no manejo da irrigação, cara, isso aqui é muito importante. A temperatura, para mim hoje, do solo é uma informação que influencia demais na tomada de decisão. Porque o nosso manejo de água hoje tem que vir trabalhando para manter a temperatura do solo também em boas condições. Porque quando você tem uma oscilação muito alta, por exemplo, fazendas aqui que irrigam 100% todo dia, fazendo seus 6, 7 milímetros, a gente conseguiu ver em alguns casos que a fazenda está aumentando o déficit hídrico, mesmo irrigando todo dia, o déficit hídrico do solo, as camadas todas perdem água todo dia. Então, nesse caso específico, o cara fazer 100% todo dia não estava ajudando o resultado. Tá? Ele estava aumentando o déficit hídrico do solo, a umidade estava aumentando, secando, mesmo ele irrigando todo dia, que não era suficiente. Então, é melhor ele fazer uma lâmina de 21 horas, um dia sim, a cada 2 ou 3 dias, porque no outro dia, quando ele irriga mais e sobra um valor no solo, a temperatura inicia no outro dia mais baixa, então você não joga a temperatura tão alto. No outro dia ela já vai menos. Por exemplo, esse aqui é um caso específico. Tá vendo? Vamos falar que no manejo do dia a dia, você está fazendo com lâmina alta, sempre a temperatura sobe muito. Se você mantém umidade no solo, no outro dia a temperatura não oscila tanto e você consegue, na hora que der nova irrigação, o solo está com a temperatura mais baixa, manteve um pouco de umidade, ela oscila menos ainda. E aí você vai ganhando e vai formando caixa. É bem interessante. A temperatura hoje é uma informação que eu nunca tinha noção de acompanhar e hoje eu não deixo de visualizar, cara. É muito interessante. Mas olha aqui que interessante, a questão de se formar realmente uma caixa no solo em todas as camadas. Nós demoramos aqui 75 dias, quase 2 meses e meio de safra, com chuva, para conseguir chegar nisso aqui em todas as camadas. Então demora muito para que o solo realmente se hidrate. Então a gente tem aquela expressão que choveu 60 milímetros, que a água desce, vai embora, e não é assim que funciona. Então aqui nós estamos falando de acumulado de chuva de 2 meses e meio, e você vê que as curvas vêm aos poucos, as camadas superiores vão hidratando e vai passando água para as outras, mas demora muito tempo para uma camada inferior ter essa descida de água. Então agora sim, se a gente tiver uma grande chuva hoje, pode ver, ó, subiu, teve chuva essa noite, todas as camadas estão ganhando e subindo, ou seja, aqui a água começa a passar realmente e descer os 60 centímetros, mas antes não acontecia isso, a água ficava no solo, ia se consumindo, a planta ia consumindo, mas demorava muito para descer para uma camada. Então, para se hidratar o solo nas camadas inferiores, não é como a gente imaginava. Então, esse sistema de se acompanhar todo dia, tomar decisão em cima do que realmente acontece no solo naquele momento, na tomada de decisão de irrigar, você consegue ver o que realmente quais camadas a planta está trabalhando mais, você consegue ver o consumo diário ali hora a hora, ver que as raízes estão trabalhando, em qual camada estão, e aí você consegue manter a irrigação para atender a planta no dia e sempre sobrar saldo para ir mantendo essa caixa formada. Mas é uma caixa que demora muito. E na safrinha o comportamento é mais interessante ainda, desde a decisão de formação de caixa, tem muita gente que faz caixa alta aqui, 40, 50 milímetros para plantar, e não necessariamente é o ideal, depende muito de cada fazenda, de cada tipo de solo, né? Mas se o cara fizer ali para ir plantar e começar desde o início, fazer as lâminas regulares, pode ser muito mais vantajoso, porque você vai manter as camadas hidratando aos poucos e vai controlando a umidade em todas as camadas de acordo com a raiz que for crescendo. E não adianta você dar uma lâmina de 50, 60 milímetros, essa água vai descer aos poucos, ela demora aí 15 dias para chegar até meio metro, e a sua planta vai demorar 30 dias para chegar a raízes agora. Pode ver que agora que as raízes começaram a trabalhar 60 centímetros, já estamos aí com 2 meses e meio de plantio. Então, se você fez uma caixa alta pensando nisso, essa água já foi embora. Então, o ideal é realmente acompanhando e fornecendo de acordo com o que a planta precisa. Muito interessante, né?